Primeiro passo é a gente traçar uma linha horizontal. Essa linha horizontal é o que chamamos de linha do horizonte, é a linha que fica na altura dos olhos do observador, né? Nesse exemplo que eu vou passar hoje, eu vou fazer 4 cubos. Ou seja, a ideia é transformar 4 quadrados em 4 figuras tridimensionais, no caso, 4 cubos. Então eu vou posicionar o meu ponto de fuga aqui mais ou menos no meio dessa linha do horizonte. Então vamos nomear aqui LH, linha do horizonte, PF, ponto de fuga. Ok? Feito isso, então eu vou traçar aqui. É lógico que não precisa ser... A ideia não é fazer algo milimetricamente preciso, tá? Nós vamos traçar aqui figuras geométricas nesse momento para facilitar aqui a explicação. Mas podem ser quadrados ou retângulos, tá? A medida aqui não é o mais importante. Tudo bem? Então, até para ficar um pouquinho mais claro, eu vou colocar aqui um quadrado e um retângulo. Para vocês perceberem que as medidas não são o mais importante no nosso trabalho de hoje. Tá? É importante que as figuras aqui para esse modelo aqui, que vocês estão vendo, que elas fiquem distantes da linha do horizonte e distantes do ponto, né? Tem uma distância considerável entre elas. Logo mais vocês vão entender o porquê, tá? Legal? Então, 4 figuras geométricas, né, quadrados e retângulos, para facilitar aqui o entendimento desse primeiro modelo de desenho em perspectiva com um ponto de fuga. Okay? Então, ó, agora é o seguinte. As linhas que serão traçadas aqui nós chamamos de linhas de construção. Tá? Elas vão servir para construir a minha figura em si, mas elas não fazem parte do desenho propriamente dito. Então, para diferenciar da linha do desenho em si, eu vou fazer linhas tracejadas, tá? Aqui nós temos linhas contínuas, então aqui eu vou construir linhas tracejadas que vão ligar o ponto de fuga aos cantos dos quadrados ou retângulos que vocês fizeram aí. Tá? A ideia é assim, que as linhas converjam para o ponto de fuga. Então, todas as linhas têm que se encontrar aqui no mesmo ponto. Elas têm que ser convergentes.
Tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu não vou traçar a linha que passa aqui por dentro do retângulo, tá? Então, essa linha não vamos fazer agora. A ideia, então, é só essas 3 linhas que passam por fora das figuras geométricas aqui desenhadas. Logo mais vocês vão entender por quê. Ok? Então, todas as linhas de construção, linhas tracejadas, convergindo num único ponto. Nesse ponto aqui, que é o ponto de fuga. Tudo bem? Então, ó, a princípio nós temos figuras bidimensionais, né, onde nós temos altura e largura. E essas linhas, né, essa técnica do desenho em perspectiva é para que a gente consiga aí uma terceira dimensão, o volume, né, ou a figura passa de bidimensional para tridimensional por conta de um terceiro elemento, que seria o volume. Então, a gente vai dar volume a essas formas, de maneira que vão deixar de ser retângulos ou quadrados e vão passar a ser caixas, cubos, algo do tipo. Tá? Com a combinação de linhas paralelas e linhas perpendiculares à linha do horizonte. Certo? Então, aqui, ó, eu estou fechando a figura, a lateral da figura, com uma linha perpendicular à linha do horizonte. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Você pode fazer com uma régua transparente, se achar melhor, tá? Mas enfim, ó. Linha perpendicular à linha do horizonte, porém paralela à linha aqui do retângulo já construído, vertical, né? E uma outra linha aqui, ó, paralela à linha do horizonte, certo? Fechei a figura. A mesma coisa eu faço nas outras aqui embaixo. Então, sempre essa combinação de linhas paralelas com linhas perpendiculares. Aqui eu estou usando um lápis 2B, né? Porque ele me proporciona um traço mais fraco, mais claro, entendendo que a gente ainda está construindo o desenho. E aí eu posso usar depois um lápis 6B para dar um acabamento, né?
e reforçar somente a figura do desenho em si, o produto final, que seriam esses cubos ou essas caixas, enfim. Certo? Uma dica importante também é você observar a sua régua, né? A sua régua, a posição de sua régua como um todo. Muitos, às vezes, pecam justamente nessa observação, né? De não se atentar ao posicionamento da régua em relação ao todo. Então, por exemplo, uma simples inclinação saindo fora minimamente do ponto transforma todo o seu desenho, deixando ele desproporcional ou errado diante do que nós queremos aqui por perspectiva, tá? Então, ó, né? Lembrando que desenho em perspectiva não é só com o auxílio de régua, tá? A régua é para nos dar aí um suporte para o desenho mais geometrizado. Então, um desenho com figuras ou formas geométricas, assim como eu estou fazendo, um desenho de algum móvel, algum objeto em si, um desenho arquitetônico. Então é legal usar a régua para que fique um desenho mais perfeito. Mas a gente usa a perspectiva também sem o auxílio desses instrumentos. E logo mais, num outro vídeo, eu mostro para vocês o desenho de uma paisagem natural com a intenção, a ideia da perspectiva, porém sem o uso de régua. Certo? Então significa que não é uma regra usar a régua. É mais um instrumento de trabalho. Mas não tem que ser regra. A regra é você entender o processo e para que servem esses dois itens que eu falei: linha do horizonte e ponto de fuga.
Pronto? E aqui está o nosso primeiro exemplo de desenho em perspectiva com um ponto de fuga. No próximo vídeo eu mostro para vocês, como eu falei, uma paisagem com um ponto de fuga. Até lá, pessoal. Um abraço.